Vou fazer análise do forehand do Anthony, filmado pela câmera frontal. Então, primeira coisa que a gente vai analisar a base. Os pés estão separados, criou uma boa base. O único ponto aqui que eu trabalharia é esse pé que está para cá, deixar ele mais para frente, para que esse joelho possa flexionar na hora de bater, fazendo com que o corpo entre mais. Então esse é um ponto que daria para trabalhar, que vai melhorar. Então da base, pisa. Então a gente já percebe aqui que a bola chegou no momento da criação da base, já está no momento de bater. Então vai ter o problema do tempo de bola relacionado ao quadril. Isso não quer dizer que ele não consiga bater, porque a raquete já está aqui no ponto de soltar. Mas a ideia de criar a base na hora que a bola precisa ser batida, coisa de 1,5 m depois ela já precisa ser batida, ó, isso aqui vai fazer com que exija uma correção. Tanto que o trabalho da base, ó, é perdida. Ó. A base é perdida com a busca do corpo. E também precisando entender o olho dominante, por que pegar a bola tão na frente. Então isso aqui a gente precisa entender se o olho dominante realmente é o esquerdo. Senão não vai fazer muito sentido essa ideia. Mas o contato está muito bom. Então vamos imaginar. Vamos ver se tem uma batida antes aqui que eu vi ele pulando, que eu estava olhando. Pisou, ainda falando de base. Ó. Isso aqui é um ajuste para bater. Ele deveria estar nessa base, com o pé atrás também no chão. Ele deveria estar... Essa base deveria estar aqui. Então, houve aqui uma correção de distância. Isso é tranquilo. Mas lembrando, no kick da bola, deveria ter sido feito o ajuste. A bola quicou, ó, a bola está subindo ali no canto direito da tela, ele está pisando, e aí na hora de bater, uma nova pisada sem o pé de trás. Então o quadril não pode ter trabalhado porque o pé parou lá atrás. Então o quadril trava e o braço trabalha. E aí o braço vai fazer o movimento. Tecnicamente, apesar dessa armação ter saído muito cedo aqui, a mão ter aberto muito cedo, ó. Quem está subindo aqui, ó, é a mão direita. Essa alavanca aqui tá muito, muito longa. Isso aqui tá muito exagerado. Tem que imaginar que nesse ponto aqui, essa mão deveria já estar aqui atrás, ó. Aqui atrás. E não aqui em cima. Então olha o tamanho do looping que está sendo feito, ó. Aqui foi feito numa filmagem com uma câmera com mais resolução. Então tá dando mais frame pra gente aqui, apesar do aplicativo baixar um pouco da qualidade quando a gente transfere para ele. Mas é legal pra gente entender. Vou fazer de 2 em 2 aqui. Só pra... Quando vai ficando mais rápido, a distância vai aumentando dos pontos. Cada frame vai ficando mais longo. Então quando o movimento tá nessa parte inicial, ele vai devagarzinho. Aqui já vai aumentando. Isso aqui é pra gente entender e poder visualizar. Aqui já vem direto para cá. Aí eu vou preencher aqui. Olha o tamanho do movimento até o contato. Olha o tamanho desse looping. Esse é um movimento que foi realizado para gerar essa batida.
Então, vamos colocar isso em tempo. Tempo da criação da alavanca até o contato. Então, ó, ele está na base, quase 1 segundo de movimento. Você imagina fazer isso numa bola de um lado e para o outro, com movimentação. Como que faria esse movimento com a movimentação? Se você está fazendo um movimento de quase 1 segundo, 88 centésimos, a sua perna trabalha em simetria com o seu braço. Tudo vai trabalhar. A movimentação dos pés está ligada diretamente a todo esse trabalho de mão. Então a gente não vê o quanto tá longo e o quanto esse longo significa em tempo. É muito tempo para fazer uma alavanca. Imagina que desse ponto aqui, a mão esquerda jogaria, ela abre aqui, você imagina que a mão esquerda já traz aqui para trás. E no esticar do braço, essa mão já vai direto aqui. Ele já estaria pronto para entrar com o movimento por baixo e soltar. Ele já estaria pronto para a raquete entrar na batida. Então a gente teria um desenho aqui mais próximo a isso, até o contato, até o mesmo contato. Então a gente teria um movimento praticamente a metade desse movimento, a gente teria dessa forma. Então isso é um ponto que precisa ser trabalhado, que nessa câmera frontal aqui tá dando para enxergar bem. Vendo? Ó, todo o movimento, ó, até chegar aqui demorou meio segundo. E o desenho da técnica tá muito bom. A raquete cai apontada para trás. Ó, para chegar nesse ponto aqui, ele precisou fazer todo esse looping, ó, para chegar nesse ponto aqui. Então olha o tamanho do golpe para chegar aqui. Aqui está apontado para trás, diagonal, para baixo, tá vendo? Bem para baixo. Deixa eu tirar esse, deixar esse aqui. Bem para baixo, reto na batida. Aqui que eu comentei em outras análises, nesse momento aqui, o braço e o antebraço, a mão, ela vai subir no alongar do quadril. Aqui o quadril para um pouco de alongar, ele usa o braço, mas ele vai subir. E aí a cabeça da raquete vai acompanhar essa subida. É como se fosse isso, ó. Isso aqui é só para levar um pouco de conhecimento. É como se fosse isso, ó. Na hora que essa raquete, que esse braço e antebraço estivesse aqui, essa raquete estaria aqui. E na hora que ela desacelera, vamos falar que o desacelerar fosse exatamente aqui, é onde está a mão dele. E aqui seria a raquete. Na hora que desacelera, vem a chicoteada. E aí o conjunto inteiro vai lá para trás e termina aqui atrás. Só para ajudar a visualizar. Mas esses pontos aqui são legais, ó, porque está muito correto. Ó, legal, apontado para trás, ó, apontado para diagonal, apontado para baixo. Quer dizer, ele está descendo como se ele estivesse num trilho, né? Então essa parte aqui está muito legal. Vou colocar um desenho da mão dele.
Eu falo que é como se a raquete dele tivesse num trilho. Ó, perfeito aqui, ó. A raquete embica para frente. Isso é porque o movimento veio de baixo para frente. Bem legal o movimento. Uma bola que está girando mais, né? Tá passando alta da rede. Bem legal. Então, trabalhando um ajuste melhor, uma base melhor, esse movimento vai ficar bem legal. Vai ficar bem completo, bem técnico, ó. Esse exagero aqui a gente tem que corrigir porque não é a mão direita que faz esse movimento. Daqui a mão, o Alcaraz faz isso, mas a mão esquerda dele que para aqui, do Anthony, a do Alcaraz vem aqui atrás. Para quando ele esticar a mão, ó, olha como o cotovelo fica flexionado aqui. Ó, o cotovelo está flexionado, ó, e a mão está para trás. Então, se esse braço aqui, essa mão, ela estivesse para cá, apontado mais para a câmera aqui e esticado daqui, ó, esticado aqui para trás, isso aqui estaria mais técnico. Então, essa mão esquerda, que nesse momento para de trabalhar, esse cotovelo que está baixo precisa estar alto na armação, para que ele gire o tronco e aí o empurrar para trás com ele alto é mais natural, colocando a mão esquerda aqui atrás. E aí no esticar das duas mãos, na simetria do esticar as duas mãos, uma vai vir quase que para a câmera aqui e a outra vai lá para trás, que é o ponto que ele chega aqui. E aí no esticar, ele estaria aqui. Na hora de soltar, a mão que está aqui, ela vai para frente como ele está fazendo. Então isso aqui está certo, ó. Esse esticar aqui está certo, ó. Só que esses dedos precisam estar mais esticados e esse braço mais esticado também. Para gerar o eixo no ombro esquerdo, para o ombro direito entrar por baixo, todo o conjunto entrar. E ele faz aquela ideia da puxada aqui. Isso aqui, mesmo sendo com a mão, a ideia da técnica dele, ó, de puxar, tá certo, ó. Porque nesse momento, ó como tá o ângulo aqui, ó. O ângulo de quem tá puxando. Esse é o ângulo de quem tá puxando. Então tá super correto essa parte. São muito poucos ajustes para serem feitos aqui da mão. Isso aqui tá ok. Ó, o ombro esquerdo alto, ombro esquerdo alto. Nesse momento aqui, é como se ele segurasse aqui para o ombro direito entrar. Então, nesse momento, quando ele entrar com o ombro aqui, esse cotovelo faz esse desenho. Ele sobe e a mão fica aqui. E depois, na hora que ele finaliza o golpe, aí o cotovelo baixa e a mão vai ficar próxima a essa altura, como se ele mantivesse a mão o tempo inteiro em cima desse risco, ó. Termina o golpe com a mão em cima do risco. E não cai aqui, ó, ela caiu. Só que a gente vai ver no ângulo lateral. Então ele bate e cai para frente. Esse cair para frente é natural do desequilibrar. Mas quando o quadril está trabalhando, é comum, quando você alonga muito, pega uma bola lá na frente, alonga numa ideia de ataque, por exemplo, é natural você cair. Mesmo ele pegando na frente aqui, se esse pé não arrastasse, ó, talvez ele ficasse na base. O pé levemente para gente aqui, aí ele vira um pouquinho. Se ele pisa para frente aqui, esse joelho esticaria mais, ele entraria mais com o tronco. Isso aqui ajuda também a gerar movimento, a gerar trajetória, né? Apenas repetindo o movimento. Aqui ele já não conseguiu, ó. Aqui a cara já saiu mais pra gente, ó. Esse é o problema da mão trabalhar, ela não tem padrão.
Por mais que a ideia dele esteja perfeita, ó, a raquete já está na diagonal, agora não está mais para baixo. Tanto que aqui a gente já está vendo quase a cara apontada para a câmera, tá? Levemente na diagonal. Aí ele já vem, aqui faltou tempo, ó. Ó o salto, ó. Ó o salto de ajuste de base, ó. O pé de trás aqui sai, ó. Ó, ele pisa e dá um novo ajuste. Ó. O braço bate. Olha a mão direita, a mão esquerda como já está desalinhada, já não é o mesmo desenho técnico. Ó, a raquete vira, a cara dela não está mais apontada para baixo que nem a anterior, ó. Anterior ele conseguiu acertar o time mesmo fazendo esse movimento longo. Ó, ele bate, a cara fica apontada para cá. E aí vai lá no fundo. Olha a mão esquerda, tá vendo o trabalho, ó? Cara da raquete, ó, apontada para cá, para cá, para cá. A gente enxerga só um fio da raquete, percebe, ó? A gente enxerga a raquete de perfil, só um fiozinho ali. Bate e aqui também, ó. Ó como tá a raquete. Mão esquerda lá atrás, ó, a mão esquerda tá aqui atrás. Agora olha o golpe seguinte, com uma perda de time, ó. Deu um pulo, aí criou um movimento, ó, a cara da raquete, ó, não tá para trás, ó, não tá para cá. Ó, não tá para cá, tá para cá, tá na diagonal. Ó, diagonal, bate, aponta para lá, em vez de apontar para baixo como anterior. A gente está vendo a cara da raquete inteira de lado, tá vendo? A gente está vendo a cara da raquete inteira e não aquela ideia de vela de perfil ali apontada para baixo. E olha a mão, completamente descoordenada, vamos colocar assim, né? Ela fica estranha, ela faz um movimento que nem ele consegue dominar. Uma outra vez, ó. Olha a arma, a gente está enxergando a corda da raquete, ó, continua enxergando uma diagonal, tá vendo? Ó, que já tá dando, é o termo que a gente usa, tá dando uma roubadinha ali na técnica pela falta de tempo, tá dando uma corrigida, uma arrumada, né? Tem alguns que falam gambiarra, fez uma gambiarra ali para bater, pega a cara da raquete boa, mas novamente vira completamente. Olha o pé de trás, ó, erguendo, pé erguendo. É tudo uma compensação, tá? O corpo tá corrigindo tudo. Ó, a mão, ele dá um abraço, ó, com a mão esquerda e a mão direita vai lá atrás. Desequilibra muito para frente, perde muito tempo se estivesse numa situação de jogo. E aí eu tô chegando à conclusão que a maioria das batidas estão com a cara da raquete assim, dessa forma. A maioria tá aqui, ó. E não como deveria naquele vídeo, porque aquela foi um movimento certo, mas eu tô vendo que tá um padrão. Ó, novamente, ó. Não, aqui certo, ó. Aqui fez certinho. Aqui vai provavelmente, não, teve que corrigir, ó. Essa sensação aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. A imagem não tá muito boa, mas vou dar um zoom. Ela perde muito quando transfere para o aplicativo. Ó, daqui para lá, você percebe que essa região aqui da mão, essa região aqui, ó, como se fosse o punho dele, como se fosse a região do punho. Olha como ele puxa isso. Olha como ele puxa isso, ó, para cima. Tá vendo? Ele tá puxando para cima. Olha, ele tá puxando para cima e para trás, ó. Esse golpe não tá sendo para frente. Na hora de bater, ele tá subindo e jogando para trás.
porque ele compensou. Mais uma vez, a gente vai ver a base sendo perdida, ó, um salto, tá vendo? Ele dá um salto de correção, ó. Tanto que olha no momento da batida, ele está levemente flexionado. Ó, o cotovelo da mão esquerda fez certinho agora, ó, certinho. Só que ele subiu, ó. Ó, ele estica o pé, ó. Isso aqui é um erro muito, é comum. Isso aqui é um erro clássico. A pessoa ergue, ó, ela levanta os dois calcanhar, deixando a perna dura e reta. E aí a mão que vai bater naturalmente tá dura. Porque não tem como o corpo tá tenso e a mão tá solta. E aí ele faz aquele movimento pro alto, como já foi mostrado. Então, esse ponto aqui, nesse ângulo, que eu acho que é um dos principais, esse trabalho da mão esquerda abrindo muito cedo. Esse loop foi menor, ó. Mas a bola já chegou também, né? Ó, mas foi um loop mais próximo do que tem que ser, ó. Ele já jogou para trás e para baixo, mas ele fez isso por falta de tempo. Claramente, ó, porque ele já joga a raquete aqui apontada quase para a câmera. E aí ele dá um pulo para bater, ó. Ó o salto que ele dá para bater. Aí a mão, quando ele salta, a mão trabalha de maneira a corrigir a batida, tentando fazer um spin, tentando fazer uma fechada. Aí é um trabalho de mão, mas esse salto é claro, ó, isso aqui é falta de tempo e ele está corrigindo o time dando esse salto. É uma maneira dele bater meio que pulando para a bola, tacar a bola. A ideia tática tá ok, dele querer buscar a bola, mas não dessa forma. Então esses são os pontos que precisam ser trabalhados com o Anthony.